30 anos atrás, um desastre que foi chamado de terremoto espacial atingiu o mundo de forma intencional, ou talvez feito de propósito, onde com ele trouxe formas de vidas femininas que são chamadas de espíritos, e que agora moram com Shidou e fizeram um cozido não tão bem cozido assim, mas ele acabou sendo forçado a provar. Miko aparece também e prova a comida, mas queima os lábios e aproveita para chantagear Shidou para beijá-la, mas logo todas acabam fazendo o mesmo, até que o alarme de abalo espacial dispara e todos se preparam para mais um encontro. Shidou é teletransportado até um parque que foi abandonado e ao andar um pouco se encontra com um espírito que vai em sua direção e fala para não ter medo. Ela o acha fofo e se apresenta como Natsumi, e por algumas pessoas ela é chamada de bruxa. Ela o pergunta se ela o achou bonita e ele diz que sim, mas ela queria detalhes de cada parte e assim que ele fala, ela o abraça calorosamente. A AST aparece e dispara, mas Natsumi invoca seu anjo Haniel e transforma os disparos em cenouras e também muda a forma dos trajes das garotas, fazendo-as cair. Natsumi chama Shidou para que fugissem, mas outra explosão acontece ao lado deles e a forma de Natsumi por um instante fica instável e evita encarar Shidou, mas logo Kotori informa que a felicidade dela estava despencando. Natsumi pergunta, irritada, se Shidou tinha visto, mas ele não sabia do que ela estava falando. Ela fala que a vida dele estava para acabar e sai voando em sua vassoura. No dia seguinte, ao entrar na sala, Shidou estava sendo mal olhado por todos por ter agido de forma hedionda, até mesmo com Toka, mas ele não sabia o que estava acontecendo, já que tinha acabado de chegar na escola. Origami aparece e pede para que ele fizesse coisas peculiares com ela. Kaguya e Yuzuru também tinham sido vítimas, além de várias outras pessoas. Ele foge e ao despistar todos, ele nota uma pessoa idêntica a ele e o persegue. Shidou pergunta quem ele é e era Natsumi, que fala que iria assumir como Shidou. Toka e Origami aparecem procurando por ele e notam os dois Shidou, que começam a falar que um é falso e o outro diz o mesmo, mas as duas sabiam quem era o verdadeiro Shidou. Natsumi se revela e o ameaça e sai fugindo novamente. 5 dias se passam e nada de Natsumi aparecer, mas ela havia deixado uma carta contendo foto das pessoas próximas a Shidou e queria que ele adivinhasse quem entre eles é ela. E esse era o desafio de Natsumi, e caso ele não adivinhe quem ela é, essas pessoas irão desaparecer. Na sede da DEM, um rapaz chamado Murdock repreendia Isaac pelos seus atos de capturar espíritos e decide fazer uma votação para demiti-lo. No entanto, ninguém além dele havia levantado a mão, até que são atacados por Eren, que defende Isaac, que acredita em seus ideais. Shidou estava com Reine e Kotori conversando sobre como farão para encontrar Natsumi no meio das pessoas, podendo estar ela os observando de algum lugar. Além de que não há garantias de que essas pessoas apagadas voltarão, mas Shidou acredita que Natsumi não faria algo tão cruel. Shidou então se prepara para sair em encontros um por um para ver se alguém iria agir de maneira diferente, e a primeira a sair com ele é Toka. Ele não via diferença alguma nela, mas pergunta quando foi a última vez que saíram, e ela responde que saíram há poucos dias ao supermercado. Shidou desconfia e a chama de Natsumi, mas isso apenas a deixa irritada por tê-la chamado pelo nome de outra garota, mas ele mente dizendo que Natsumi é uma forma de dizer eu te amo, e ela fica toda bobinha. Ao sair para almoçar, Toka estava meio para baixo e Shidou acha estranho, já que ela ama comer, mas isso tudo foi por ter visto na TV que garotas que comem mais que garotos são rejeitadas. E comenta aí se você acha que isso é verdade ou não. E ao saber que Shidou gosta das que comem mais, ela começa a comer como sempre faz. Às 3 horas, Shidou esperava para o próximo encontro e quem aparece é Yoshino pedindo doces. Caso contrário, teria que brincar com ele, mas ele serve panquecas e isso a deixa feliz. Shidou aproveita e pergunta quando foi a última vez que ela esteve em casa, e foi quando ele fez o Yakudon para ela. Yoshino queria dar comida na boca de Shidou e faz, mas fica um pouco no rosto dele e ela tira. Só que corre envergonhada e deixa Shidou indeciso se ela era realmente a verdadeira Yoshino. E após voltar de mais um encontro, que foi com seu amigo Hiroto, Shidou vinha conversando com Reine sobre nenhum deles terem tido algum comportamento fora do comum. Shidou vai se encontrar com Yuzuru, que estava brava por ter ficado esperando, mas logo o desculpa. Ela se aconchega nele e diz que esta noite ele será apenas dela, e observam juntos como a cidade está linda. Yuzuru pergunta se entre ela e Kaguya quem ele acha mais bonita, mas ele não sabia como responder, até que ela fala que se ele tivesse escolhido Kaguya, ele seria um bom menino, e se escolhesse ela, ela ficaria feliz e pede para caso Kaguya faça a mesma pergunta, que ele escolha a Kaguya, já que as duas gostam e odeiam as mesmas coisas, assim como amam Shidou, e após dizer isso, ela sai correndo. Shidou é repreendido por Kotori por ter deixado Yuzuru voltar sozinha, mas logo o pergunta se alguma das pessoas que foi ao encontro era Natsumi, mas ainda não tinha informações o suficiente. O relógio bate meia-noite e no céu estava Natsumi, invocando Haniel e fazendo desaparecer uma pessoa. De manhã, Kaguya aparece e fala que Yuzuru havia desaparecido, mas resolvem não falar o que realmente aconteceu, e Reine mostra uma gravação do momento em que Yuzuru desaparece pelo anjo de Natsumi enquanto dormia. No dia seguinte, Shidou estava em um encontro com Kotori que o provoca para que descubra se ela realmente é a verdadeira, e quando pensava que ia beijá-lo, ele tira suas faixas e jogando pela reação, ele percebe que ela é a verdadeira. Um tempo depois, Shidou vai fantasiado com Miko até um evento de cosplay para que não revelasse a identidade dela por ser uma idol e logo começam a se divertir. Ele também se encontra com suas colegas de escola, mas elas não estavam nem um pouco satisfeitas em vê-lo. Logo em seguida, ele se encontra com sua professora, que o deixa em uma cilada após revelar a certidão de casamento para os dois. Ele também sai com Kaguya até um jogo de boliche, onde
onde ele perde e tem que fazer o que ela quiser, e o primeiro pedido dela é para ele não ficar surpreso ou impedi-la nos próximos 10 minutos, além de não contar para ninguém. Ele aceita e ela deita no colo dele e começa a fazer carinho, mas ela se acolhe e começa a chorar, já que ela sabia a verdade, mas acreditava que ele pudesse salvá-la. Shidou volta para casa e conversa com Kotori sobre quem poderia ser Natsumi, mas não achava nada de diferente em seus amigos, só que tinha que ter uma resposta já que o tempo estava se esgotando. Kotori pensa que Natsumi está os observando e ela revela que sim através de seu anjo, e começa a brincar com eles. Shidou a pede para trazer Yuzuru de volta, mas ela nega e o pergunta que ela está representando atualmente. E Shidou aposta que seja Yoshino por ter agido de forma mais ousada. No entanto, Natsumi desaparece e logo Reirin os contata e avisa que Ai e Yoshino sumiram. 2 dias se passam e Tamai, Mai, Mi e Hiroto foram apagados, e Shidou vai ao encontro com Origami e os dois vão ver um filme, mas logo ela começa a fazer coisas peculiares com ele. Quando de noite, Shidou volta cansado para casa e Toka o chama preocupado por ele aparentar estar mal nos últimos dias, mas o conforta. Um carro para diante deles e um moço pergunta como faz para chegar até Tengu Street. Shidou explica e o carro vai embora, mas o moço conhecia tanto Shidou quanto Toka, citando ela como um espírito. Toka e Shidou se despedem da forma nova chamada Natsumi, e ao entrar em casa, Kotori avisa que Toka havia desaparecido. Ele corre para checar e nota que realmente é verdade. Natsumi volta a aparecer e diz que sumiu com mais uma pessoa por ele não ter aparecido em casa a tempo, mas ela também avisa que caso ele acerte a pessoa esta noite, ela devolverá todas as pessoas que desapareceram. Caso contrário, ela irá fazer as 12 pessoas desaparecerem de vez, e Shidou jura que dessa vez acertará. E em seu anjo, Natsumi torcia para ver mais desespero vindo de Shidou, pois para ela esse é o destino de quem vê seu segredo. Todos se reúnem e Kotori os informa que Shidou já adivinhou Yoshino, Tamai e Mai, mas Yuzuru, Ai, Hiroto, Mi e Toka foram apagados, sobrando apenas as presentes no local. Kotori começa a pensar que Natsumi está confiante, já que a quanto menos pessoas tiver para adivinhar, mais fácil será a chance de acertar, e também que talvez ela não esteja se passando por ninguém. Da hora e Natsumi aparece e ela dá 3 chances para Shidou acertar, mas a cada resposta errada, uma das pessoas presentes vai desaparecer. Shidou fala que ela está entre as 5 pessoas que foram apagadas e chuta que tinha sido Yuzuru, mas ele erra e Origami é levada. E distante, Izaki conversa com Ellen sobre Elliot estar se movendo e Ellen cita sobre existir alguém digno de um número de adeptos. De volta a Shidou, ele estava desesperado e Kotori chuta ser Hiroto, mas também era errada e Kaguya é levada. Miko fica apavorada e com apenas 30 segundos restando, Shidou pensa que na verdade Natsumi está se passando por uma das 12 pessoas na foto, mas não é uma das 12 pessoas, e a resposta correta é Yoshinon, que estava junto de Yoshino. E Shidou chega nessa conclusão porque ele é o fantoche dela e o que a Yoshino não pode ver, Yoshinon também não vê, assim como ela pegou o celular de Shidou. Isso tudo deixa Natsumi enfurecida, mas logo devolve as pessoas. Só que no canto eles veem que Natsumi estava com a aparência de criança e logo chama por Haniel, voltando então para sua forma maior. E esse era o segredo de Natsumi, que usa novamente Haniel para sua vingança e transforma todas em crianças, deixando assim a vida de Shidou completamente agitada. Reine aparece para ajudá-lo a cuidar das garotas e também fala que Natsumi age dessa forma por ter rancor dele. Já Izaki estava de olho em Shidou e sabia de todas as espíritos que estão próximas a ele e prepara Ellen que logo começará a agir para capturar Natsumi. Na escola, Shidou nota que suas amigas e Hiroto foram poupadas por Natsumi, até mesmo Tamai que aparece junto de Toka e as outras garotas, criando então um grande mal-entendido, fazendo todas pensar que Shidou é pai delas. Mas ao voltar para casa, ela tinha sido transformada por Natsumi que brincava com eles. Reine a rastreia, mas Natsumi foge ao sentir que alguém se aproxima, só que ainda assim é atacada por Ellen e sua equipe. Natsumi usa Haniel e transforma os projéteis em doces, e também Ellen em criança, que ainda assim acerta um golpe profundo e volta ao normal. Natsumi fica apavorada e pede socorro, mas Ellen parte para o golpe final. No entanto, Toka a protege junto das outras espíritos e também Shidou. Miko hipnotiza a equipe de Ellen que a segura, dando tempo para se teletransportar. E na DEM, eles faziam planejamento para soltar satélites na cidade de Tengu. Em sua casa, Origami recebe uma ligação sobre receber uma punição e logo pessoas misteriosas aparecem, mas ela consegue escapar. Já Natsumi estava aos cuidados da Ratatosker e Shidou vai até ela, mas ela não entendia do porquê ele ter ido salvá-la, já que fez coisas horríveis por ter visto seu segredo, e que a sua real forma é em aparência de criança, já que estando nela, acaba sempre ignorada por todas as pessoas, mas Shidou não via problema algum e isso a enfurece. E como Natsumi não gosta de sua aparência atual, Kotori e Shidou têm a ideia de transformá-la para fazê-la se sentir mais atraente para si mesma, mas no resultado final ela sai correndo. Ellen entra em contato com Origami para que trabalhassem juntas, mas Origami rejeita, só que ela acaba ficando cercada e ela incita sobre o incêndio que aconteceu no passado de Origami, e para ter informações ela aceita a aliança. E na Ratatosker, os status de Natsumi haviam subido, e Kotori fala que ela ainda não tem autoconfiança e também costume de receber vários elogios. Na sala, Natsumi usa Haniel debaixo da coberta e logo Kotori vai até Toka e Yoshino as pergunta sobre o que acham de Natsumi e começa a insultá-la, mas Toka acha estranho já que Kotori não fala dessa forma. As outras também aparecem e acham que Kotori está agindo estranho, e ela sai correndo e se esbarra em Shidou, que pede para deixar Natsumi sair da sala para que pudesse comer junto de todos. Mas ao se virar, ele vê Kotori chorando
chorando e corre atrás dela e vê que deixou cair seu doce, o que não é do feitio dela. Kotori liga para Shidou e avisa que Natsumi fugiu da instalação, mas não conseguiam achá-la em lugar nenhum, até que ao entrar em casa, Shidou se depara com Ellen, que procurava pela espírito da bruxa que é Natsumi, mas Shidou não conseguia dizer aonde ela estava, e Ellen ameaça destruir a casa e a vida dele com as espíritos, até que ela recebe uma ligação e se retira. Kotori avisa Shidou que logo um satélite colidirá com a cidade de Tengu e ele continuará a procurar por Natsumi, enquanto a AST destrói o satélite por pedaços. Todas as pessoas entram em desespero ao ouvir o alarme de abalo e correm até os abrigos. Já Shidou continuava procurando por Natsumi, que em um lugar isolado conseguia vê-lo, mas tinha medo de aparecer já que fez coisas terríveis. A AST se prepara e dispara contra o satélite, mas havia uma barreira e sem que percebesse, eles são atacados por outra nave e Kotori resolve deixar Kyohei no comando e ativa sua forma de espírito e chama por seu anjo e rapidamente dispara contra o satélite e o destrói. No entanto, outro satélite acaba vindo em seguida e Kotori se via sem esperanças, mas Toka e as outras aparecem para ajudar. Shidou tenta parar o satélite com um Sandalphon, mas não dá certo e logo as garotas aparecem e ativam suas formas. Já Isaac sabia que o conselho estava querendo eliminá-lo, mas ele acreditava que falhariam, caso contrário usaria sua arma secreta. As espíritos começam a atacar o satélite com diversos ataques, mas acabam sendo atacadas e começam a enfrentar também as forças da Dem. Um robô parte para cima de Shidou, que é defendido por Natsumi, que tinha se transformado no doce. Natsumi chama por Haniel e transforma o satélite em um porquinho gigante, dando assim chance para que pudessem cortá-lo, mas a barreira era muito forte. Natsumi chama por Caleidoscópio e transforma Haniel em uma espada e consegue partir facilmente o satélite. Shidou as agradece pela ajuda e também a Natsumi por estar bem, mas ela ainda não entendia como eles a tratavam bem depois de tudo que ela fez e começa a chorar enquanto pedia desculpas pelos problemas que causou. Shidou pergunta se poderiam ser amigos, mas a faz chorar mais ainda, e as espíritos também falavam que queriam ser amigas dela. Natsumi pergunta a Shidou se ele realmente a acha fofa e ele diz que sim, e ela o pergunta como fazia o selamento, e assim que ele diz, ela fica envergonhada, mas ainda assim o beija e acaba com seu poder selado. Logo depois, Shidou é avisado de que outra bomba estava caindo, mas Origami aparece e destrói sem dificuldade alguma. Acontece então um flash do incidente de quando Origami era criança, onde ela corre até seus pais, mas uma explosão acaba tirando a vida deles. De manhã, Shidou já acorda naquele pique, com Natsumi ao seu lado, comentando atos indecentes e ele pensava que o selamento não tinha funcionado, mas na verdade era o estado mental de Natsumi que tinha causado esse efeito. Natsumi começa a provocar Kotori por causa de suas partes, mas ela ainda estava em fase de crescimento. Na escola, Origami tinha faltado e Shidou pensava do porquê ela ter usado o traje da Dem. A professora Tamai os informa de que Origami será transferida e isso deixa Shidou surpreso. Em casa, Natsumi estava completamente envergonhada pela forma que agia mais cedo. Yoshino aparece e a chama para irem dar uma volta na cidade, que Natsumi aceita. Shidou tentava ligar para Origami, mas não conseguia, e resolve ir até seu apartamento. E ao ver a porta aberta, ele entra, mas não tinha nada. No entanto, ele acaba sendo pego, e quem tinha feito isso foi Origami, agindo por conta própria, sem ser por ordens da Dem. Origami fala que fez isso para que pudesse manter o seguro de sua luta contra as espíritos, mas Shidou fala que nenhuma delas tem algo a ver com o incidente, só que ela não dava ouvidos, já que ela apenas queria completar a sua vingança, e por isso não poderia permitir que elas vivessem vidas normais, e fará isso começando por Toka e ela vai. Isaac e Ellen já sabiam que ela estava agindo por conta própria, mas ele apenas a deixa e dá o trabalho de Ellen de impedir a nave da Ratatosker de interferir no confronto de Origami. Na volta para casa, Toka e as irmãs comentavam sobre Shidou e logo se encontram com Miko, que estava procurando por Shidou, mas no mesmo instante o alarme de abalo dispara e Origami também aparece e as informa que não há abalo algum, e ela fez isso para que pudessem lutar e logo ativa seu traje e dispara contra elas. Mas elas não queriam lutar, só que não tiveram escolhas e todas partem para cima de Origami, com uma pressão intensa. Na Ratatosker eles preparavam para ajudá-las, mas acabam sendo atacados por outra nave, que aciona uma transmissão e era Ellen, que as dá a chance de viver caso deixassem a nave e também passa a mensagem para alguém chamado Elliot, onde dizia que ele é um traidor e que irá derrotá-lo. A Ratatosker nega a rendição e começam a preparar o poder mágico da Fraxinus, que mira contra Ellen que comandava sozinha a outra nave. Eles disparam, mas a nave se esquiva rapidamente e começa a avançar sobre eles e ataca. Kotori prepara um contra-ataque, mas nesse instante são atingidos em cheio. E na luta contra Origami, Toka estava inconsciente e Shidou gritava preso por ajuda. E por hoje é só, pessoal. Comenta aí caso queira parte 6 e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!